Bom dia, eu sou o Bruno, então, e vim começar com uma fala, a minha pergunta, na verdade. Aonde que tu estava no hoje do ano passado? Sei que alguns vão saber o certo, muitos já não vão ter a menor ideia. Eu, no hoje do ano passado, eu tinha acabado de realizar um sonho. Eu tinha transformado o ciclo numa espiral. Não precisem pegar papel e caneta, porque não é uma aula de desenho. Quando eu falo ciclo, eu falo naquele caminho pré-determinado que a gente tem, naquela esteira. Eu, por exemplo, eu entrei no colégio e aí já se esperava que eu passasse no vestibular. Então tinha uma pressão já por boas notas, não pegar recuperação. Aí passei no vestibular, já tem a pressão por pegar um bom estágio. E na administração, um bom estágio tem que ser numa grande empresa. E aí foi lá, consegue um bom estágio, depois um outro estágio com maior chance de efetivação e assim por diante. Aí me formei e já se esperava que eu tivesse um bom emprego. E aí já começa a pressão por casar, por ter filhos, ter um bom carro, uma boa casa. Enfim, vocês devem saber qual é o próximo passo da vida de vocês. E vocês podem também, eu acredito, que o próximo passo nem necessariamente é alguma coisa que tu goste, que tu queira, mas ele já está no automático. Entendo também que vocês devem estar pensando, nossa, coitado do Bruno, ele tem pressão por ter um bom carro. Mas agora então imaginem um ciclo completamente diferente do meu, diferente do de vocês. O ciclo, por exemplo, das crianças que moram lá na comunidade de Chapéu do Sol, na zona rural de Porto Alegre. Essas crianças elas estão num contexto onde não teve um planejamento familiar, e o que se espera delas não é que elas tenham um bom carro, mas sim que elas sobrevivam. Quando elas entram no colégio, a pressão é por ajudar em casa. Então o próximo passo delas pode ser achar um emprego, um subemprego. Ou o próximo passo pode ser a menina engravidar aos 15 anos. Ou o próximo passo, se a pressão ainda é maior, pelo retorno financeiro, é entrar no mundo das drogas, da violência. Esse ciclo é mais chocante. E aí, tem uma saída para esse ciclo? Sim. E a saída é a educação. Só a educação é capaz de quebrar o ciclo. Só a educação é capaz de transformar, abrir a cabeça. E aí, eu, ano passado, depois que eu descobri isso, eu quis ir mais a fundo. Mas aí eu descobri que a educação também está num ciclo. E esse ciclo, ele começa comigo. Começa contigo. Quando a gente vai para as ruas, reclama, está insatisfeito com a educação atual. E aí eu penso, bom, quem é que é o responsável por isso? Quem é que é o culpado da educação não estar funcionando? Na hora me veio o governo. E aí eu entrei numa escola completamente diferente da escola que eu estudei. E aí de um lado eu vi uma televisão LCD parada. De outro, uma lousa digital dentro da caixa que os professores não sabiam usar. Bom, o governo está fazendo alguma coisa. Então quem é que é o culpado disso? Na hora eu pensei, os professores. Os professores que são acomodados, desmotivados, não querem fazer a diferença. Mas aí quando eu entrei na sala de aula, eu vi professores com brilho no olho, com vontade de transmitir o conhecimento deles para aquelas crianças. Mas professores também que estavam num contexto que o aluno muitas vezes tratava ele com violência, não estava nem aí para a aula dele. Bom, quem é que é o culpado então disso? O aluno. Essas crianças não querem aprender. Mas aí, eu vi crianças sedentas por aprendizado, por conhecimento. Mas crianças também, que a educação não era a primeira opção. A primeira opção era ter o que comer. E aí, quem é que é o culpado? Eu pensei, bom, são os pais dessas crianças. É a comunidade onde essa criança está inserida. E aí, quando eu fui conhecer um pouco mais da comunidade, os pais, eu encontrei uma mãe obesa, alcoólatra e analfabeta. Então, essa é a culpada da educação não estar dando certo?
essa pessoa que não teve oportunidade. E aí, eu vi que o culpado sou eu. Que o culpado é tu. Que o culpado é a sociedade. Porque todos os outros, eles estão fazendo alguma coisa. E eu estou reclamando. E aí a gente tem o ciclo da educação, onde vai se procurando um culpado e colocando a culpa em alguém, reclamando. Mas se esse ciclo fosse uma espiral? E se a criança aprendesse o conteúdo na prática? Se a criança, numa aula de gráfico, ela fosse lá, fizesse uma pesquisa, tabulasse os dados, analisasse esses dados? E se o professor participasse de tudo isso? Se o professor pegasse aquele sonho que ele deixou dentro da gaveta e executasse? E tivesse pessoas que auxiliassem e estimulassem ele? E se a escola fosse mais do que aquelas cadeiras enfileiradas e o quadro negro no fundo? Fosse um espaço diferente, que estimulasse o aprendizado, o conhecimento? E se os pais participassem disso? Se os pais aprendessem junto com os filhos? Se os pais vissem a escola não só então como esse espaço de aprendizado, mas também um espaço de oportunidade, um espaço de geração de renda? Se a comunidade visse a escola como um ponto de referência, de resolução de problemas? Se o governo visse tudo isso, pudesse participar de todos esses momentos? E se tu fizesse parte da mudança? Tu que não aguenta mais ser assaltado por um pivetinho. Tu que acha um absurdo uma menina de 15 anos estar grávida. Tu que está de saco cheio de explicar 10 vezes a mesma coisa e o teu funcionário não entende. Tu pode. Mais até, né? Porque só poder é para os americanos. Tu precisa fazer parte da mudança. Tu precisa mudar a educação. Eu, ano passado, estava num ciclo, dentro do meu ciclo, e aí eu conheci uma pessoa de um ciclo completamente diferente do meu. E nós juntos quebramos o ciclo de educação. Sim, eu consegui. Ano passado, no meio das manifestações, eu queria mais do que levantar cartaz e reclamar. Eu queria ir lá e fazer a diferença. E aí a gente criou a Escola Convexo, que é uma escola colaborativa, formada por pessoas. Uma escola que acontece dentro da escola pública, no contraturno. E nessa escola se aprende empreendendo. Se aprende os conteúdos curriculares. Se aprende a se comunicar, ter raciocínio lógico, resolvendo problemas e desenvolvendo negócios. Aqui, na imagem que vocês estão vendo, é o Christian, numa das reuniões da empresa, do negócio da Convexo. Aqui o Christian teve a oportunidade, então, de presidir essa reunião, e ele está se comunicando para adultos, jovens mais velhos, né, crianças mais novas do que ele. Afinal, não é para isso que a gente estuda 13 anos de português? Para se comunicar. E a gente começou a Convexo com eles, com os alunos, identificando quais eram os conteúdos que eles estavam aprendendo, identificando quais eram os problemas que a gente conseguiria resolver com isso, problemas tanto da escola como da comunidade, os negócios em potenciais. E aí, no momento que isso foi acontecendo, a gente foi envolvendo os professores. Os professores tinham um espaço para criar. E aí, à medida que isso foi crescendo, esses negócios, eles precisavam ser assumidos. E aí vieram os pais, que assumiram os negócios, e aí começou a gerar renda para eles. E eles ofereciam esses produtos e serviços para uma comunidade carente. E a ideia é que o governo venha junto também, que participe desse processo. Aí a gente tem uma espiral de educação. Algo que não é pontual, é contínuo. E acaba envolvendo cada vez mais pessoas. Algo que começa com a Gislaine,
de 11 anos, que é a coordenadora de recursos humanos do negócio da Convex. A Gislaine, ela tem que elaborar os contratos. E aí, para isso, ela pede ajuda para a professora Raquel, que dá aula de português para ela lá no Neita. E a professora Raquel, junto com ela, então, elabora, trabalha todas as questões de ortografia, pontuação. E esse contrato ele é feito para a mãe da Gisele, que estava desempregada, mas ela faz uns salgadinhos deliciosos. E esses salgadinhos, eles são vendidos para o pai do Luan, que para fazer a festa de aniversário dele, ele tem que pegar 2 ônibus para chegar no supermercado. E a ideia é essa, é que a gente comece com algo micro, vá para algo macro. Que a gente melhore não só os índices de educação, mas também de renda per capita, de empregabilidade. E a gente tem o ciclo, o espiral, que acaba envolvendo cada vez mais pessoas. Mas para isso acontecer, nós precisamos de pessoas. Pessoas como tu. Pessoas como a Onília, que é contadora, nada a ver com educação, e quis fazer diferente. Pessoas como a Priscila, que é em marketing, mas não estava satisfeita com o mundo que ela vivia. Pessoas como a Alice, que é estudante de medicina e queria fazer sua parte. Pessoas como tu. Sim, tu mesmo. Porque as pessoas, elas clamam por mudança, mas elas são as mudanças. O futuro da educação depende de ti. E aí? De que lado que tu vai ficar? Do ciclo, onde a gente reclama e tenta procurar culpados? Ou na espiral, onde a gente faz e acaba envolvendo mais gente? Aonde que tu vai estar no hoje do ano que vem? Muito obrigado.